Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muitíssimo importante da nossa escola bíblica dominical, que é a lição de número 12. Lição de número 12. Então os irmãos já vão observando aí que tem um microfoninho reserva aqui. Eu quero que você participe dessa nossa lição. Quem tem a revista aí leu essa lição? Qual que é o tema? A oração e os nãos de Deus. A oração e os não de Deus. Por que pode ser? Oi? Não entendi? A nova. A nova, irmão. É antiga que é nova. A antiga que é nova. É o antigo renovado. Agora deu, né? Renovou tudo. Professor irmão Vanusa, por favor, desça ao recinto da sala, participar da aula. Irmão, vamos estar abrindo aí em Números, capítulo 20, de 1 a 13. Depois nós vamos ver de novo aí um outro texto para a gente estar participando desse momento especial. Números, capítulo 20, do verso 2 ao verso de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Como que é? Números, capítulo 20, dos versos 2 ao verso de número 13. Moisés fere a rocha em Meribá. Ok? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ganhar aqui tempo. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos, aí nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não creste em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? E também lá em Deuteronômio, capítulo 34, dos versos 1 ao verso de número 4. Deuteronômio, capítulo
de número 34, falando sobre a morte de Moisés. Diz assim, ó: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo da Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali e a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe Senhor: esta é a parte que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Porém não vai entrar na terra que eu prometi. Amém? Que Deus assim aplique, a sua palavra dentro dos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa escola bíblica dominical, e que tudo que nós viemos aprender aqui, Senhor, seja para a sua honra, seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Como nós dizemos, a oração e os não de Deus é aquilo que muitas vezes nós precisamos aprender a enfrentar. Eu pedi para o nosso irmão Samuel colocar esse microfone aqui na frente. Eu creio, irmãos, que muitos de nós já recebemos muitos nãos na nossa vida. E para você participar com a gente dessa escola bíblica, eu gostaria que você viesse aqui na frente e você dissesse algum tipo de experiência que você teve quando Deus diz não para você. Qual foi a sua reação? Moisés, ele achava que ele estava, mas Deus, ele mostrou tudo. Ele falou: ali você não vai entrar. E quando você recebe o não de Deus, qual que é a sua atitude? Quem quer vir aqui à frente e falar alguma coisa quando Deus diz não daquilo que você achava que era para ser e não foi? E aí? Dou-lhe uma. Quem será o primeiro? Irmã Dulce, parabéns. Quando Deus diz não, não é para trazer esse coisa pessoal, não vale a revista não. Bom dia, meus irmãos. Não, o meu não foi assim, que todos sabem que meu pai ficou enfermo durante 3 anos, acamado, e eu sempre pedia, a minha oração é que ele se curasse. Aí sempre pedia para Deus assim, oração, pedia oração para ele melhorar. E eu nunca assim, esperava assim, que ele fosse embora, né? Então assim, a gente espera tudo menos a morte. Então eu sempre pedia: Senhor, ajuda que ele sare, que ele venha ficar uma pessoa melhor, que ele não dependa da cama. Mas quando ele, no último dia de vida dele, eu falei assim, tive uma oração bem assim, abri meu coração para Deus e falei: Senhor, eu peço que o Senhor sempre cura ele, né? Mas se for para o Senhor levar ele, eu quero que o Senhor, ele já conheceu a palavra, né? Ele ouviu, eu tenho certeza que ele aceitou. Eu quero que o Senhor, eu aceito que o Senhor tire ele. Mas eu quero que, se ele for partir, que ele tenha um lugarzinho aí com o Senhor. Aí quando eu falei isso no meu coração, depois, no mesmo dia, meu pai faleceu. Então acho que Deus estava esperando eu aceitar que seria não, que ele não ia se curar. Mas eu acredito que ele estava num lugar bom. Esse para mim foi o não de Deus. Amém. E aí, irmãos? Bom, jura-se. O homem que jura tudo. Dizem que quem jura mente, né? Então, jura não. Bom, eu participava da primeira igreja batista, aqui do
Guanás, né? E certa feita o pastor Atílio, ele foi convidado para ir numa casa que tinha uma moça endemoniada. E ela estava sem comer, sem beber, e né, naquele espírito, né? Falando palavrão, largada numa cama, e parece que o inimigo realmente queria destruir aquela vida ali. E o pastor, não sei por qual motivo, naquele instante, ele não pôde ir e me convidou para que eu pudesse representá-lo lá e abençoar aquela família lá, né? Aí eu me propus aí, cheguei lá, eu vi o estado da pessoa, né? Estava o pai e a mãe, eles estavam muito angustiados com a situação. E ali eu orei, repreendi, fiquei praticamente quase que um dia. Saí exausto, cansado e sem resultado. Eu fui para casa triste, abatido. Falei, Senhor, misericórdia. Eu não aceito esse tipo de situação, né? O Senhor disse que nós temos autoridade e tal. E eu pedi para o Senhor, ao longo do dia, eu pedi para que o Senhor se revelasse ali e que o Senhor a libertasse, né? E o Senhor não atuou dessa forma. É um não de Deus, né? Eu me propus voltar no outro dia. Aí eu passei na igreja e vi uma irmã muito bacana, né? Simples, humilde, uma obreira maravilhosa, né? Que conviveu conosco ali um tempo. E ela estava à disposição, ela estava na frente da igreja, lá, realmente querendo algo para trabalhar, para fazer, né? E aí eu falei, irmã, eu preciso de uma residência, né? E está acontecendo isso, e seria bom ela me acompanhar, se a irmã pudesse estar comigo lá. Ela se propôs a ir comigo, e aí nós ficamos naquele dia à disposição ali, trabalhando. Ora era eu que estava ali no quarto com aquela menina, ora era uma moça na verdade, ora ela. E quando nós saímos do quarto, a gente ficava com os pais, conversando com os pais, explicando a situação, o que estava acontecendo, né? E eles não tinham esse temor a Deus, né? E foi o dia todo também, o dia todo ali, e a gente não viu um resultado prático. Saí dali triste, abatido, angustiado. E isso foi no sábado, no segundo dia, foi no sábado. Quando foi no domingo de manhã, eu, triste, abatido, fui para a igreja de manhã, para a escola bíblica. Quando eu cheguei na igreja, eu vi a família, pai, mãe, irmã, irmão. A primeira coisa que aconteceu quando eles me viram, foram abrir aquele sorrisão, vieram ao nosso encontro, explicaram o que aconteceu depois que nós saímos, falaram que a menina passou a se alimentar, a comer, voltou ao normal. Os pais explicaram para ela o que nós fizemos, o que aconteceu. Ela então desejou entregar a vida para Jesus, e não só isso, como a família. Então eu naquele instante entendi o não de Deus. Eu falei assim, Deus não estava preocupado em salvar a menina, e sim a família. E no domingo eu pude presenciar a testemunha daquela família, porque a partir daí passaram a integrar o corpo de Cristo, né? Eles ainda se justificaram, falaram, nós não vamos aqui para a igreja batista, porque nós temos uma igreja ali perto da nossa casa, nós gostaríamos de servir lá, então é para lá que nós vamos, mas nós viemos aqui para testemunhar e agradecer o que Deus fez no nosso meio. E esse foi o nome de Deus. Amém. Jesus. Mais um não? Quem gostaria? Ó, irmã? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. O meu não que o Senhor me deu foi que eu queria ser policial. E sempre que ia ter os concursos, eu me preparava e fazia a prova e passava. Sempre passava na primeira etapa e na segunda, e sempre não conseguia passar nas outras etapas. E isso se repetiu por 3 vezes. Na terceira vez eu
me chateei bastante, chorei. Aí minha mãe virou para mim e falou bem assim: você não está percebendo que não é isso que Deus quer para você? Aí eu parei, meditei. Foi difícil aceitar, né? Porque era o que eu queria. Eu já me via naquele uniforme de polícia militar, que era um sonho meu. Mas aí quando minha mãe falou isso, aí eu parei, meditei. Não aceitei muito logo de início, mas depois, com o tempo, eu fui me conformando e vi que Deus me queria ser professora mesmo. E aí eu me conformei e, para a glória de Deus, eu continuo na minha profissão de professora, me formei em pedagogia e estou seguindo, para a glória de Deus. Amém. Gente, então você se prepare para no próximo domingo você dizer o não de Deus. Nós tivemos aí 3 experiências que Deus ele faz, muitas das vezes nós não entendemos, mas ele tem tudo sob seu controle. Por isso que a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Às vezes nós fazemos planos, Provérbios capítulo 16, verso 1, né, que nós fazemos planos, nós precisamos esperar a resposta de Deus. E a resposta dele talvez a gente ache que é demorada, mas ele sabe, né, daquilo que a gente precisa e como a gente precisa. Como é o não de Deus? Pode ser um propósito, pode ser temporário, como um motivo específico. Então a gente vai estar vendo de acordo com aquilo que os irmãos falaram aqui, recebendo o não de Deus, a gente entender, né, o que a Bíblia quer nos orientar, daquilo que a Bíblia quer nos mostrar verdadeiramente, como nós temos que agradecer, né, a Deus por tudo e por todos. No Salmo 116, 1, né? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende da situação. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham 2 pedras chamadas Urim e Tumim, que eram usadas como sinal das respostas das orações. Está em Êxodo, capítulo 28, verso 30. Possivelmente uma dessas pedras seria um sim e outra não. Deus pode dizer sim, não, ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil de aceitar. Quando Deus diz para esperarmos, ficamos confiantes no Senhor. Mas quando Deus diz não, precisamos entender e aceitar, né, a resposta do nosso Deus, assim como diz, né, aqui no capítulo, no verso de número 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? A Ele toda a honra, toda a glória, né? Ele conhece e sabe, né, das nossas necessidades, né? E então esse não de Deus, ele tem um grande propósito, que ele pode ser temporário, ele pode ter um motivo específico, né? Nós vimos aí, né, a maneira, né, que o irmão foi enviado para um local aonde no pensamento dele o que seria realizado, ele chegaria, oraria, né, a menininha se curaria, se libertaria, mas só que Deus colocou um espinho na carne do irmão. Então, esse espinho a qual Deus coloca, nós precisamos entender, né? No caso aqui da irmã Elaine, qual que era o propósito dela? Ser polícia militar. Mas Deus disse não. E assim a gente vai vendo, né, aquilo que Deus ele quer. Deus pode dizer não porque é soberano sobre tudo e sabe o que é melhor para nós em sua boa, agradável e perfeita vontade.
Ele diz em Romanos capítulo 1 e 2. Precisamos aceitar pela fé a resposta do Senhor e obedecer. Sendo que imaginamos a situação a qual Jesus passou, Ele sendo Deus. E quantas das vezes nós queremos que esse cálice ele passe de nós, mas pensando única e exclusivamente o que? Na nossa vontade. Aí para aceitar realmente aquilo que Deus ele quer fazer da maneira que Ele quer fazer. Eu em 1994, quando eu perdi o meu primeiro emprego, depois de 18 anos, eu achava que numa semana eu já conseguiria outro emprego na mesma função. Como eu estava iniciando no Evangelho, Deus me disse vários não, em muitas portas qual eu bati. Mas só que aí prevalece o quê? A nossa perseverança, a nossa dedicação, sabendo que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Porque aquele que persevera, ele vai realmente adquirir tudo aquilo que Ele colocou no coração. E hoje a gente tem que saber que isso é um propósito de Deus. E que a gente nunca vai se arrepender daquilo que Deus ele quer fazer. Eu creio que se todos viessem aqui na frente, vamos lá, quem tem aí o nome de Deus aí? Todos vocês aí, quem tem? Quem nunca recebeu um nome de Deus aí? Irmãos, vai ter a oportunidade de Deus, vamos vir aqui, mano, em nome de Jesus. Entendeu? Obrigado. Nosso contra-regra aqui falhou, arrumou. Glória a Deus por isso. Isso aí a gente não pode dizer não, tem que ser sempre sim. Tem mais lá, são vários não. Sim, com certeza. Porque nós, seres humanos, a gente só quer o que é bom aos nossos olhos, mas o Senhor conhece o futuro. Nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, eu acredito que a gente recebe mais não do que sim. Porque nós só queremos coisas materiais. E o nosso Deus, Ele quer a gente na presença dEle. Então, muitas coisas a gente fica lutando aqui e dali. Muitas vezes, você pensa que recebeu sim, mas você sabe que você avançou, porque você, tem pessoas que falam assim, eu determinei. Sim. Aí depois, quando está sofrendo, esquece lá atrás, ele disse que determinava. Então, eu acredito que a gente recebe até muito mais não do que a gente imagina. Justamente, e para isso temos o quê? Entender o nome de Deus. Qual é esse propósito dele dizer não? Principalmente quando você está numa situação que você não entende. Principalmente quem está desempregado. Principalmente quem está desempregado. Eu quero aquele emprego. E você insiste, irmão, se as coisas não der certo, não insiste, principalmente se você estiver na dependência de Deus, porque vamos aprender com o exemplo de 4 pessoas que receberam o nome do Senhor em uma oração e entenderam. Vamos lá, Moisés entendeu o nome de Deus com esperança, está lá em Deuteronômio 34, verso 4, a qual nós lemos: disse-lhe o Senhor, essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás entrar nela. Veja só, que não triste é esse, irmão? Que não triste das pessoas poderem aceitar, de tudo que ele representou, de tudo que ele fez, mas por causa de um simples ato que ele teve, que nós lemos em Números, capítulo 20, do verso 2 ao verso 13. Qual que era a ordem do Senhor para Moisés ali? Ele falou, vai, fala a rocha e vocês terão água. E quantas vezes Deus nos manda falar? Eu faço uma pergunta para vocês. O que Deus manda você falar? Você fala ou se cala? Deus está mandando você falar várias coisas.
Quantas coisas Deus tem mandado falar e nós temos se calado? E a ordem para Moisés, ele se irou contra o povo. Né? Muitas vezes nós temos que estar atentos do que nós temos feito, e Deus ele está de olho. Não vai passar nada batido, nada. E aquele simples erro que ele teve, apesar de ele representar o que ele representava para Deus, Deus chamou ele, vamos dizer assim, chamou de canto, conversou, está vendo aquela terra ali, ó? É aquela terra que eu prometi, você está na porta dela, mas você não vai entrar lá. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vai querer ouvir isso de Deus. Chegar no dia e ele dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então precisamos estar atentos ao que nós estamos fazendo. Deus ele está dando a oportunidade. E qual foi o não de Deus? Não entraria na terra prometida, porque Deus disse não, porque Moisés se irou e faltou confiança. Como reagiu para entender? Moisés buscou esperança de que o povo ganharia a promessa. E o não de Deus para Moisés foi que ele não entraria em Canaã. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra prometida em um momento em que faltou água para o povo no meio do caminho. Deus mandou Moisés ordenar que brotasse água da rocha, mas Moisés se irou e bateu 2 vezes na pedra. Por isso Deus disse que ele não entraria na terra prometida, que está em Número 20, do verso 2 ao verso 13. Mesmo assim Moisés continuou guiando o povo e dando esperança de que um dia entrariam em Canaã. Uma forma de entender o não de Deus é buscando esperança para o futuro. Muitas vezes agimos sem sabedoria e no momento de ira perdemos nossa bênção, mas precisamos confiar mais no Senhor. Irmãos, às vezes a gente se coloca em alguma situação de nervosismo, de raiva, de você perder até o sentido, de quando você para pensar, você diz assim: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não deveria ter falado aquilo. Aí você vai reconciliar com a pessoa, dependendo da pessoa, até ela aceitar. Nossa, é difícil, é muito difícil. Por quê? Porque às vezes a nossa ação, ela atrapalha a ação de Deus. Porque a gente age sem pensar. A gente age de uma maneira que quando você para refletir, você vai se perguntar: Senhor, o que eu fiz? Mas só que as condições que Deus ele dá, ele até preparar de uma forma da pessoa entender da maneira que você falou, que não era realmente aquilo que você falasse, mas isso já vai passar muito tempo. Uma forma de entender o não de Deus é buscando esperança para o futuro. E o que Deus ele tem preparado para o nosso futuro? Entenda o não de Deus com esperança. Davi entendeu o não de Deus com trabalho. Entendeu? Em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 8, diz: porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença. Qual foi o não de Deus? Não poderia construir o templo para Deus, porque Deus disse não, porque Davi derramou sangue em guerras. Como reagiu para entender Davi e preparou para a construção? O rei Davi tinha o sonho de construir a casa de Deus, mas o Senhor lhe disse que não poderia fazer isso porque era um homem de sangue.
que em suas batalhas havia ferido muitas pessoas. Mesmo assim, Davi preparou tudo para a construção do templo, desde a planta, materiais e pessoas para a obra. 1 Crônicas, capítulo 22, versos de 1 a 5, e o mesmo capítulo 22, de 14 a 19. Através de seu trabalho, Davi superou o não do Senhor. Em nosso dia a dia, entramos em muitas batalhas e acabamos ferindo pessoas, o que atrasa o propósito de Deus para a nossa vida, visto que ficamos despreparados, mas Deus vê, o nosso trabalho e sabe que quando fazemos para Deus, não é em vão. Precisamos continuar fazendo bem, sempre esperando a recompensa do Senhor. E aí, irmãos, o que a gente pode perceber com esses ensinamentos, daquilo que temos presenciado, daquilo que temos participado diretamente? E quem nunca se irou? Quem nunca se irou? Quem nunca ficou nervoso? Quem nunca teve aquele espinho na carne? E qual é o espinho da sua carne? Meu Deus, hein? Talvez você está num... Como é que é o nome daquela... Um limoeiro, né? Tem aquele espinhão grandão, né? Da hora aquilo lá, né? Imagine só, né? Farta? Só, pega assim, mano, só uma... Ele é grande assim, só a pontinha dele e coloca assim no dedo, assim. Talvez dói um pouquinho, né? Imagine até a metade. Pensa só, Pensa só, metade. Esse espinho na carne, às vezes dói tanto que você não vai se superar. E você tem que, Deus dizendo para você, a minha graça te basta, mas está doendo. A minha graça te basta, mas Senhor, mas está doendo. A minha graça te basta, não interessa se está doendo ou não. Nós vamos superar. E muitas vezes a gente, passando por essa situação, que é para a gente aprender. Às vezes o não de Deus, ele nos ensina muita coisa. Ele vai sempre dizer não, porque ele sabe, ele conhece a cada um de nós. Às vezes as pessoas com o sim de Deus, elas se ensoberbecem, ela acha que ela é o maioral, ela quer passar por cima das pessoas. Mas só que as realizações que ela vai ter, daquilo que Deus quer que ela venha fazer, ela vai estar sempre se decepcionando. Por isso que a gente tem que estar pronto e atento a tudo. Vamos lá, Paulo entendeu o não de Deus com a graça. Falando sobre o espinho da carne, está aqui, ó. 2 Coríntios 12:9. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais gloriaria nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual foi o não de Deus? Não seria tirado o espinho da carne? Porque Deus disse não, para que Paulo não se orgulhasse. Como reagiu para entender? Paulo confiou na graça de Deus. E quando Deus diz não para você, qual é a sua reação? Vai ficar triste. Vamos falar o quê? Fiquei triste, fiquei chateado. Mas e para entender isso de Deus? Como Paulo, Moisés e muitos outros da Bíblia, que ele cita aqui apenas 3 personagens, mas quantos receberam os não de Deus? Paulo tinha um problema que chamou de espinho na carne, embora não sabemos exatamente o que é. Ele deixa claro que era algo ou alguém que o incomodava, muito causando-lhe sofrimento. Por 3 vezes Paulo orou pedindo a Deus que tirasse isso dele, mas o Senhor disse não. Tiraria devido à sua fraqueza de ensoberbecer. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Antes de se converter, Saulo era um homem muito cheio de si e poderia voltar a se orgulhar. Deus disse para Paulo que a sua graça seria suficiente para que suportasse
a dificuldade. Paulo aceitou a vontade de Deus e confiou na graça do Senhor. 2 Coríntios 12:10. Deus nos conhece muito bem e sabe o que pode acontecer conosco, principalmente as mazelas da nossa alma. Às vezes Deus nos priva de algo porque sabe que podemos envanecer e afastar do Senhor. Muitas pessoas, quando prosperam, se esquecem de Deus, mas quando confiamos na graça divina, o Senhor supre tudo o que nos falta. Entenda o não de Deus confiando em sua graça. O outro personagem principal que recebeu o não de Deus foi Jesus Cristo. Jesus entendeu o não de Deus com a cruz. Mateus capítulo 26, verso 42, tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Qual foi o não de Deus? Jesus precisava entender a cruz. Por que Deus disse não? Porque era um propósito de Deus. Como reagiu para entender a oração e aceitando a cruz? Então, irmãos, aí, sendo Jesus, veja só, sendo Ele Deus, Ele fez essa oração, se possível. Imagine se esse se possível fosse real nas nossas vidas, daquilo que Deus dizendo não e a gente querendo que seja sim. Será que nós estaríamos aqui hoje? Será que realmente Deus estaria cumprindo, o propósito dele na nossa vida? Paulo entendeu o não de Deus com a graça, e aí a gente vai sentindo essa confiança, daquilo que o Senhor Ele quer fazer. Jesus aceitou o não de Deus indo para a cruz, porque ele estava sabendo que tudo aquilo tinha um propósito do Senhor. Na noite anterior da sua crucificação, Jesus orou 2 vezes, pedindo ao Senhor que o livrasse da dor, do sacrifício da cruz. Mas Jesus mesmo sabia que tudo fazia parte de um grande propósito para a salvação da humanidade, e que ressuscitaria, então levou a cruz, suportando a dor da crucificação, e ressuscitou ao 3º dia, recebendo toda a autoridade e poder. Às vezes, irmãos, o nosso sofrimento é para Deus mostrar aquilo que Ele pode fazer. Quem já ficou desempregado 3 meses? Quem já ficou desempregado aqui 3 meses? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Aí você, irmãos, eu acho que como pai de família, você ficar desempregado, mas é muito difícil. É uma cruz tremenda, uma dor que Jesus amava. Você sair, você bater nas portas e não conseguir. Você volta para casa decepcionado, triste. E a mulher, o filho pergunta: pai, você conseguiu? Não, filho, hoje ainda não conseguiu o serviço. A mulher pergunta: olha, a conta de luz chegou a conta de água, chegou a conta de telefone, chegou conta do gás, o gás acabou, e aí fazer o quê? É doído. E às vezes, pela misericórdia, Deus sempre envia lá um abençoado para te ajudar, às vezes a igreja vai te visitar. Meu irmão, como é que está? Não, a minha situação aqui está maravilhosamente bem, irmão. Aqui está ótimo. Ele nunca vai falar que está ruim, não, está tudo bem. Não, isso aconteceu comigo. 7 contas de luz atrasada. Desempregado. Imagina só,
E ainda vai visitar, não, está tudo bem, opa, aqui em casa não falta nada. Por que não está tudo bem? Porque você tem Jesus, você confia. Você confia. E Deus, Ele vai entrar com as suas providências. Nesse dia, o pastor chegou em casa lá e falou assim: irmão, pega a conta desse irmão aí, manda pagar tudo. Manda pagar tudo. Aí pagou, né? Aí ligaram a luz, graças a Deus. Mas só uma situação que a gente passa, que às vezes causa revolta. Mas a gente sabe que tudo isso Deus faz para que você venha o que? Se fortalecer na fé. E acreditar que Deus, Ele está sempre nos dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho nunca vai ser em vão. Porque Deus, Ele está com os olhos atentos em tudo o que nós passamos. E Ele está pronto a suprir todas as nossas necessidades, está pronto a suprir toda a carga que Ele tem nos dado a carregar. Aí eu digo, como é que está sendo a carga que você está carregando? Veja só, ela está num peso de saco de cimento ou preso num saco de algodão? O que é mais fácil de você levantar e o que você quer levantar? Todo mundo vai querer levantar o algodão, né? Você pega com a mão só, pesa o quê? 10 quilos, 20 quilos? Agora, pega um saco de cimento e coloca na cabeça. Qual vai ser a sua dificuldade? Até brinquei com os irmãos, olha, os irmãos chegaram aqui, mas irmão, mas o culto é aqui dentro. E aqui, ó, tem que passar pela porta estreita. E aí aqui a porta é bem estreitinha, aqui não, a porta não é larga. Só entra realmente quem conhece o caminho. E aqueles que querem conhecer. Porque aqueles que não querem conhecer, ele vai encontrar dificuldade a partir do que ele parar no portão, ele vai ver o trinco fechado, ele vai falar: eu abro ou não abro? Aí você está na porta lá, você vai lá, irmão, por favor, entre. Mas entra aí, ouve um pouquinho da palavra. Quem quer vai entrar, irmão. E quem quer ouvir, vai ouvir a palavra. Mas aquele que não quer, ele não vai entrar, ele não vai ouvir. Porque até então ele não conhece o propósito que Deus tem. Se você está aqui hoje, porque você reconheceu que Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito ainda não foi concretizado, hein? E Deus, Ele está te mostrando a terra prometida. Você quer ouvir um sim ou não de Deus? Pensa naquilo que você errou. Deus sabe onde você errou. Você não vai passar batido. Que lá no Mateus capítulo 10, 26 diz o quê? Que nada vai ficar encoberto diante de Deus. Ele conhece cada ponto, cada sentido da nossa vida. Então precisamos do quê? Estar atento. Ele diz assim: o não de Deus pode fazer parte de um grande propósito do Senhor para nós, mesmo que seja difícil como levar a cruz. Precisamos aceitar o nosso Senhor e nos conformar com a vontade de Deus. Jesus disse que devemos levar a nossa cruz todos os dias. Marcos capítulo 8, verso 34 e 38. A cruz é o maior sinal de um propósito de Deus para nossas vidas. Entenda o não de Deus tomando a sua cruz. Entenda o não de Deus. No livro de 2 Coríntios 1:20, porque quantas as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, portanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. As promessas da palavra de Deus têm o sim do Senhor para nossas vidas. Se pedimos algo a Deus segundo a sua vontade, podemos esperar no Senhor que um dia receberemos o melhor. Deus pode dizer não devido a um erro nosso, como Moisés que se irou, Davi que feriu muitas pessoas, Paulo que tinha uma fraqueza de se orgulhar, ou como o Senhor Jesus que sofreu por um propósito de Deus.
Podemos entender o não de Deus através da esperança em sua bondade através do trabalho, nos dedicando para o futuro melhor com a graça de Deus que nos sustentante, elevando a nossa cruz, que é o propósito do Senhor para nossas vidas. Se você orou por algo e o Senhor disse não, confie que o melhor de Deus para a sua vida não falhará. Preserve no Senhor, caminhando sempre adiante, e um dia o propósito de Deus se cumprirá na sua vida. O não de Deus pode ser o melhor para você. Então, irmãos, como entender isso? De você receber o não, continuar na graça, continuar trabalhando, mesmo sabendo que você vai para a cruz. De cabeça baixa, sem murmurar, sem detalhes, apenas cumprindo. Quem é que assistiu ou leu aquele filme, né? Tem um livro e tem um filme, a lista de Schindler, né? Você vê, né, irmão, ali, você fala assim, pô, parece que está tendo um churrasco lá, né? A fumaça, aí aquela fila imensa assim, ó. E aí? Fazer o quê? Imagine, irmão, isso aí nos nossos dias de hoje, hein? A igreja estaria cheia, né? Que hoje é fácil e as pessoas não dão valor. A gente fala assim, nós estamos entrando na campanha de missões, e a gente vê a situação que muitos missionários passam, de ser proibido de ler a Bíblia, né? O homem está dizendo não para Deus, e não Deus dizendo não para o homem. Deus diz, homem, vai e prega o Evangelho. Aí você chega num país, o homem está dizendo não, que você não tem o direito de pregar o Evangelho. E aí, pregar ou não pregar? Enfrentar a situação? Não, eu vou voltar para o Brasil, que lá eu posso pregar. Aqui é fácil de você pregar, e você está dizendo não para Deus, diante daquilo que Ele fala para você. Vai e faz. Você coloca vários obstáculos para não aceitar o id de Jesus. É quando Deus diz sim para o Evangelho, o homem diz não. E como reverter essa situação? Nós contamos aqui com testemunhos pessoais. Vamos falar realmente daquilo que Deus quer, e a gente está dizendo não para Deus. O que dói mais é o nosso não para Deus ou o não de Deus para nós? Então a gente tem que saber, diferenciar o melhor para a nossa vida. Se você, como pai, você diz não para o seu pai, qual vai ser o resultado do seu pai? Qual o castigo que seu pai vai te dar? Quem é assim um pouco mais jovem do que eu, com 36 anos, lembra que quando seu pai estava conversando e você passava na frente dele sem pedir licença, você teria que passar 10 vezes e falar assim, com licença, na frente do pai e da pessoa que estava conversando com ele, que era o castigo. E muitas vezes nós estamos sendo castigados por Deus, a gente não percebe, porque você está dizendo não, você não quer obedecer. E o filho rebelde, qual que é o castigo do filho rebelde? É surra, né? Hoje não pode bater mais, porque tem os direitos da criança, mas quem apanhou, aprendeu. E eu apanhei muito. É isso na minha juventude. O pastor fala que hoje é difícil, mas eu quero ver hoje se alguma criança tem a orelha rachada igual eu tive com o puxão que a minha professora deu, e se eu chegasse em casa e falasse para minha mãe, eu apanhava mais ainda. E hoje, as professoras podem fazer isso? Irmã Vanusa, irmã Nilda, irmã Elane, e todos que aqui é professor, pode fazer isso, irmão? Faça isso que você vai ver que vai acontecer. E hoje a gente está vendo aí como as crianças são, né? Porque os nãos do mundo estão fazendo prevalecer aquilo que o mundo é hoje. As cadeias estão cheias, Cracolândia está cheia, Cracolândia está se proliferando por toda a região da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, tudo quanto é lugar. Por causa de quê? Elas estão dizendo não para Deus e sim para aquilo que o mundo quer. Amém? Que Deus assim nos oriente cada vez mais na nossa lição.
Próximo, essa aqui, irmãos, é a lição de número 12, primeira introdução, tá? No próximo domingo nós vamos ter a segunda introdução, entendendo o não de Deus. Aí depois nós vamos entrar na revista. Eu creio que um convite, né? Próximo domingo venha, né? 3 participaram, eu quero ver mais gente aqui na frente falando aquilo, né? O não que você recebeu de Deus. Amém? Vamos encerrar aí, irmãos. São 11 horas e 40 minutos. Irmão Samuel, por favor. Vamos estar orando aqui, agradecendo a Deus pela Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar. E que hoje à noite, irmão, não diga não para Deus, e sim, sim, e venha para o culto às 18 horas. Vamos fazer valer igual onde nós estamos aqui, irmão. A gente, eu já falei domingo passado, a igreja vai ficar do lado de fora e os visitantes vão ficar para dentro. Irmão, faltou pouco, tinha mais ou menos 100 pessoas aqui dentro, para a glória de Deus. Foram 70 canecas, sobraram meia caneca. Tem gente que não pegou. Quem não pegou a caneca aqui? Ó? Aí, ó, era 70. Ó. Quem não pegou? Olha quantos aí, ó. Só mulher. Mulheres adultas, ó. Não contou. O homem estava de fora. O homem depois deu um canecão. Os homens ganharam no domingo passado. É o super pai. Quem é super pai aqui? Aí, ó, super pai. Aí, ó. Reginaldo, super pai. Irmão Samuel, por favor. Pode ser um aqui, número 1. Som. Maravilha, meus irmãos. Mais uma manhã de ensino para a glória de Deus. E semana que vem continuamos com essa nossa aprendizagem. Vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar, são ali 11 horas e 40 minutos. Que Deus dê aí a todos um excelente dia, um excelente almoço, né? Vocês aí, irmãos que estão em casa assistindo, 18 horas estamos de volta hoje. E vamos lá, né? Vamos aí fazer o nosso último domingo desse super mês de agosto, né? Onde nós tivemos programações todos os finais de semana, para honra e para a glória do nosso Deus, foram tudo bem. E é isso aí, vamos orar, meus irmãos. Pai, queremos te agradecer pelo aprendizado dessa manhã, te agradecer porque, ó Deus, o Senhor sempre nos esclarece, ó Pai, de uma forma onde que nós possamos, ó Deus, rever aquilo que nós temos de concepção da parte do Senhor, de quem é o Senhor para nós. Que em nome de Jesus nós possamos ter maturidade suficiente em nossas vidas para podermos, ó Deus, compreender quando o Senhor diz não para nós, quando o Senhor, ó Deus, simplesmente se cala. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar à disposição de sermos homens e mulheres virtuosos, que agradem ao Senhor, seja na alegria, seja na tristeza, na dor, no alívio, que o Senhor nome seja sempre exaltado através das nossas vidas. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor dispense o teu povo, que eles vão em paz e segurança para suas casas, para ter um excelente dia junto com os seus. Que logo mais à noite nós estejamos aqui com a mesma esperança, o mesmo afinco de chegarmos aqui e louvarmos ao Senhor juntamente, em forma de comunidade de fé, para que assim, ó Deus, o seu nome seja exaltado mais uma vez por essa igreja. Obrigado mais uma vez pela vida do nosso irmão Odair, pelo discernimento, pela palavra que o Senhor tem colocado em sua boca, para que assim, ó Deus, nós sejamos edificados nesses momentos. Obrigado por tudo, nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, ótimo dia, Deus abençoe a todos. Amém.